Canal do YouTube do Mundo do Futebol. Bom, galera, esse vídeo aqui eu tô gravando na tarde da segunda-feira. Acho que é quase 3 horas da tarde agora. Bom, esse vídeo pode acontecer de que saia junto com um outro, então seja uma completude de vídeos, né? Seja tudo estornado num vídeo só, que no caso é os resultados da série B, C e D. Ainda terão jogos nessa segunda-feira, por isso que eu não vou passar aqui. Ou pode só sair o que eu vou passar agora, que é o quê? Uma análise sobre os jogos do Mundial de Clubes e os resultados de momento do Mundial de Clubes. E, bom, o Mercadão da Bola, beleza? Vamos começar pela análise. Vamos lá? Eu não vou nem analisar, gente, comentando sobre os jogos. O único jogo que eu vou me propor a comentar, não que eu não tenha assistido os outros, assisti todos, mas vou me propor a comentar aqui o jogo do Bayern de Munique, né, que é o time que eu torço. Mas isso aí depois, lá pro final do vídeo. Mas, passando os resultados, vou começar aqui com o primeiro jogo do Mundial de Clubes, né? Lá no estádio lá em Miami, né? O Inter Miami empatou com o Al Ahly do Egito por 0-0. O jogador Trezeguet do Al Ahly do Egito ainda perdeu um pênalti, né? Vale citar isso. O goleiro Ustari defendeu o goleiro do Inter Miami, que inclusive foi eleito o melhor jogador em campo, tá? Apesar que o El Shaarawy, goleiro do Al Ahly, no segundo tempo trabalhou também. Mas 0-0, um bom 0-0, tá certo, gente? Tem aquele 0-0 chato, ruim mesmo, mas tem um bom 0-0 bem jogado, com chances criadas, e houve chances criadas para ambos os lados. O primeiro tempo foi terrível, pavoroso do Inter Miami. O Al Ahly poderia ter feito uns 2, 3 tranquilamente. Mas no segundo tempo, vale o mesmo pro Inter Miami. Poderia ter feito uns 2, 3 tranquilamente. Beleza? Então, se fosse um 2-2, até mesmo um 3-3, talvez fosse justo o placar. Foi 0-0, né? Sigamos. Mundial de Clubes. Lembrando que esse jogo que eu passei foi pelo Grupo A, né? O outro resultado pelo Grupo A, eu vou já não indo pela ordem dos jogos, né? Mas dos grupos até agora, temos 2 já fechados na primeira rodada. O outro jogo do grupo foi Porto 0, Palmeiras 0. Bom, gente, para quem viu o jogo, percebeu. O Palmeiras, se você for olhar em chances criadas, o Palmeiras criou mais que o Porto. O Palmeiras chegou a meter uma bola na trave. O Palmeiras chegou a fazer o goleiro do Porto defender 2 bolas dificílimas. O Porto também teve suas chances, tá? Poderia ter marcado gols. Mas eu achei que num todo do jogo, o Palmeiras foi, se eu tivesse que dar uma porcentagem, 55 a 45, por ali melhor, por aí. Palmeiras foi melhor que o Porto, não soube fazer o gol, de fato. O Porto me parece que de fato está numa fase terrível, pavorosa de fato, porque, gente, esse é o Porto de Portugal, um bicampeão de Champions League, um multicampeão português e das taças de Portugal. Então, assim, tá numa fase terrível, tá? Terrível o Porto. Palmeiras, por sua vez, jogou bem. Jogou pra cima. Não se escondeu do jogo, não. Então, assim, parabéns ao Palmeiras pelo jogo que fez. O 0-0, gente, vou ser sincero com os amigos, em teoria não é bom pra ninguém. Tá? Nem pro Porto, nem pro Palmeiras. Porque apesar de, no caso, eu considerar o Palmeiras favorito contra o Al Ahly e o Porto favorito contra o Inter Miami, mas teoria é teoria. Na prática é diferente. Mas, bom, um bom jogo, Porto e Palmeiras, mais pro Palmeiras, e o 0-0, achei que o Palmeiras até merecia vencer. Bom, 0-0, Porto e Palmeiras, esses 2 jogos que eu falei aí, né, Al Ahly, Inter Miami e Palmeiras e Porto, pelo Grupo A. Nenhum gol nesse grupo, né? 2 empates em 0-0. Partindo agora, gente, para o Grupo B, que também teve sua abertura e seu fechamento na primeira rodada ontem.
O PSG, né? O PSG eu já havia comentado lá quando eu faço uma análise para o Mundial de Clubes, que o PSG para mim é o favorito a vencer o Mundial de Clubes. Eu até botei o meu time, o time que eu torço, o Bayern de Munique, apenas em quinto. Acho que num duelo Bayern-PSG, o Bayern equilibraria o jogo com o PSG. Não seria o que foi contra o Atlético de Madrid ou contra a Inter de Milão na final. Até porque Bayern e PSG têm confrontos bem equilibrados e com vantagem até para o Bayern. Até mesmo na Champions League que o PSG venceu, o Bayern venceu o PSG, lá na fase de grupo. De grupo não, né? Na fase de liga. O PSG contra o Atlético de Madrid jogou muita bola, jogou pra cima, jogou como jogou a final da Champions. Foi uma repetição do que fez na final da Champions. Detalhe, Dembélé nem jogou porque tá machucado. Vai passar a primeira fase toda fora do Mundial. Mesmo assim, o PSG jogou muita bola. O Kvaratskhelia jogando pra caramba. O Désiré Doué, que jogador. Você também, outros jogadores aqui, gente. O Zaïre Emery, também belo jogador. Vitinha, que belo jogador, que belo jogador. Gonçalo Ramos compromete um pouquinho, mas assim, é um bom centroavante, tá? A zaga do PSG não sofreu tanto. Donnarumma, até onde eu sei, só fez 2 ou 3 defesas, sendo uma apenas difícil. O Atlético de Madrid teve um gol anulado, mas o PSG ao cabo e ao fim venceu o Atlético de Madrid 4-0 e venceu bem. Foi melhor e soube vencer, e parabéns ao PSG. 4-0 para o PSG no Atlético de Madrid. Outra partida, gente, pelo grupo B. Olha, esse jogo aqui você pode dizer o seguinte: vencer, venceu. Mereceu vencer? A pergunta que eu deixo no ar. Não vou fazer julgamento de nada aqui. Bom, vamos lá. Botafogo faz 2-0 no primeiro tempo. Para mim, até jogando bem contra o Seattle. Teve dificuldade no início do jogo. O Seattle apertou a marcação para cima do Botafogo. Mas o Botafogo foi lá, soube sair da marcação. Na cobrança de falta faz 1-0. Acho que o gol foi do Jair. E o segundo gol, não estou lembrado de quem foi, gente. Acho que foi do Arthur, mas eu não vou arriscar aqui. Ainda no primeiro tempo, o Botafogo 2-0 no Seattle. O Seattle já no final do primeiro tempo estava apertando o Botafogo um pouco mais. Claro, depois que tomou 2 gols, tinha que apertar mesmo. E apertou. Estava pressionando. Tá? Começou o segundo tempo. Basicamente, não tem nada que falar do Botafogo aqui, gente. Só deu Seattle. O John tem que fazer umas 2 ou 3 defesas boas. O Seattle perdendo gols assim que é bronca, é complicado. O gol do Seattle foi uma falha do goleiro, do John, a propósito. O placar justo, para mim, na minha opinião, sempre dizendo, gente, todo mundo pode discordar tranquilamente, não tem estresse nenhum, tá? Que é extremo democrático. Para mim, o justo era um empate. Um 2-2 ali, por tudo que o Seattle fez no segundo tempo. Mas 2-1 Botafogo, boa vitória do Botafogo, conseguiu 3 pontos no grupo da morte, na minha opinião, nessa Copa Mundial de Clubes. Então vamos em frente, né? 2-1 Botafogo no Seattle, parabéns ao Botafogo, aqui no grupo B. Bom, esse jogo aqui pelo grupo C do Bayern de Munique, eu vou deixar para falar, gente, sobre esse jogo, comentando ele no final do vídeo, beleza? Mas Bayern de Munique 10, isso mesmo. Auckland City, da Oceania, Nova Zelândia, 0. Beleza? Copa do Mundo de Clubes. Vamos aqui agora para o Mercadão da Bola, turma. Vamos lá, gente. O Alejandro, como queiram, Domingues, foi eleito para o seu, ao que parece, último mandato à frente da Conmebol, beleza? Cláudio Echeverri, jogador argentino, foi do River Plate para o Manchester City e está indo por empréstimo para o Lyon da França. Vamos lá, gente. O jogador ucraniano Zinchenko, com passagens pelo Manchester City, pelo Arsenal, é o mais novo jogador do Shakhtar Donetsk. Está voltando a jogar em casa, né?
Não na Ucrânia, né? Porque o Shakhtar não joga na Ucrânia ultimamente, devido às situações que a gente bem sabe. Mas o jogador Zinchenko é o mais novo reforço do Shakhtar Donetsk, repetindo. Bom, gente, outra situação também aqui é sobre, vamos ver o nome dele, Ademir, atacante, renovou contrato com o Bahia até fim de 26, até 2026 ali, gente. Até o fim de 2026 eu tô um pouco na dúvida, mas até 2026 Ademir é atacante do Bahia. Bom, gente, por 9 milhões de euros, né? O jogador Samuel Down tá saindo da Roma e acertando com o Benfica até 2029. Bom, gente, o Zabali, lateral senegalês, fechou com o Al Rail do Catar. Franco Mastatuano. Eu já havia falado que esse jogador, né, estava saindo do River Plate para ir para o Real Madrid. Foi oficializado e vai jogar no Real Madrid a partir de agosto, a partir da próxima temporada. Ele está jogando pelo River Plate, Mundial de Clubes, mas na próxima temporada europeia estará no Real Madrid. Vamos lá, gente, complementando essa situação do Franco Mastatuano aí, né? Que agora é oficialmente jogador do Real Madrid. O Real Madrid o comprou junto ao River Plate por 45 milhões de euros. Beleza? Uma correção, gente, que eu também quero fazer aqui em relação ao Mercadão da Bola do outro vídeo. Beleza? Em um vídeo anterior, né? Eu disse que o jogador Charalampos estava fechando com o Olympiacos e não. Ele está saindo do Olympiacos, da Grécia, seu atual clube, para jogar no Brighton da Inglaterra e assinou por até 2030, né? Digamos assim. Uma saída e uma chegada também. Júnior Brumado, atacante contratado pelo Curitiba para a atual temporada, saiu do clube, rescindiu o contrato, está livre no mercado. Neco, treinador com várias passagens aqui em Pernambuco por clubes do interior, vai para sua quinta passagem pelo Ipiranga de Santa Cruz do Capibaribe, aqui em Pernambuco, para a disputa da Série A2 do Campeonato Pernambucano. Vamos lá, gente, o lateral Filipinho foi emprestado pelo Sport, ele estava no Juventude, é o Criciúma mesmo, e vai ficar por lá, vai jogar por lá. O Gustavo Maia, gente, essa situação também, outro jogador do Sport, ele até voltou de empréstimo do Criciúma para o Sport, mas foi resolvida a situação dele, ele vai ficar no Criciúma mesmo, tá bom? Natan, atacante que passou pelo Retrô recentemente, aqui em Pernambuco, fechou com o Ferroviária do Ceará. Vamos lá, gente, o jogador Romeu Benítez fechou com o Olímpia do Paraguai por empréstimo. O jogador Dario Benedetto, centroavante, fechou com o Newell's Old Boys da Argentina. Vamos lá, gente, Fernando Gago, treinador ex-Boca Juniors, é o novo treinador do Necaxa do México. Pipo Inzaghi, treinador, saiu do Pisa da Itália. Stefano Pioli, treinador ex-Al Nassr, está fechando com a Fiorentina. Vamos lá, gente, até junho de 2026, o jogador Marcos Antônio fica no São Paulo, emprestado pela Lazio. O jogador Fernando Muslera, eu vou dar uma checada nessa notícia. Vamos lá, gente. O Estudiantes de La Plata, da Argentina, encaminhou a contratação de Fernando Muslera, goleiro uruguaio. Beleza? Saído do Galatasaray. O jogador aqui, vamos dar uma olhadinha no nome dele. Vou dar uma checada. Bom, gente, a Juventus oficializou a renovação de contrato do treinador croata Igor Tudor até 2027. Beleza? Aqui também, Luca Maria Nucci, zagueiro ex-Empoli, da Itália, fechou com o Napoli, também da Itália, até 2030. Kosulu,
Esse zagueiro foi comprado em definitivo pela Atalanta, junto ao Bayer Leverkusen da Alemanha. Vamos lá, gente. É o Zabarny. Esse zagueiro do Bournemouth, da Inglaterra, está fechando com o PSG. O goleiro do Porto, gente. Muita gente que vê jogos do Porto de Portugal, né, pode ter sentido falta de um goleiro, o Diogo Costa, que, pura e simplesmente, é o atual campeão da Nations League com a seleção de Portugal. Ele como titular, né? E por que eu tô falando seleção de Portugal? Porque foi lá mesmo que ele se machucou. Ele tá machucado e possivelmente, talvez só da primeira fase, talvez pelo Mundial todo. Bom, Diogo Costa tá fora dos próximos jogos. Repito, o goleiro Diogo Costa tá fora dos próximos jogos do Porto de Portugal, beleza? Ayrton Costa. Bom, esse aqui é um jogador do Boca Juniors, zagueiro. Também joga como volante, vai lá. Esse jogador do Boca Juniors participou, gente, de um assalto, de uma situação lá que houve em 2017, beleza? E o visto para que ele fosse disputar o Mundial de Clubes com o Boca Juniors foi negado em primeiro plano lá pelos Estados Unidos. Agora foi liberado. Ele já foi se juntar ao Boca Juniors e deve estar aí na relação do jogo de hoje contra o Benfica, lá pelo Mundial. Vamos lá, gente. Treinador caindo, treinador chegando, é uma beleza. Segundo Castilho, esse treinador foi demitido do Barcelona de Guayaquil, do Equador. Luiz Zubendia, esse treinador foi demitido do São Paulo. Antônio Oliveira, o português, novo treinador do Clube do Remo. Valdés, jogador chileno que estava no América do México. Estava indo para o Fortaleza, negociação não chegou até o fim, né? Não se concretizou. E esse jogador está fechando com o Vélez Sarsfield, da Argentina. Bom, gente, o jogador Imecha, jogador alemão, ex-Borussia Dortmund, fechou com o Leeds United da Inglaterra por 2 temporadas. O treinador Bruno Pivetti, que estava como treinador do Operário do Paraná, foi demitido. Bom, gente, todo mundo sabe que está havendo uma guerra no Oriente Médio, né? Lá entre os países de Irã e Israel. E, bom, o jogador Mehdi Taremi, esse é um centroavante da seleção do Irã, foi lá disputar a data FIFA pela seleção iraniana e não conseguiu retornar, no caso, para se juntar aos seus companheiros com o intuito de se preparar para o Mundial de Clubes com a Inter de Milão, beleza? E até agora não se tem uma notícia se ele chegará para disputar o Mundial de Clubes com a Inter de Milão, né? Vamos aguardar. Vamos lá, gente. Até 2028, o jogador Walter Mazzanti fecha com o Independiente Avejaneira da Argentina. O jogador Brian Palacios, por empréstimo de uma temporada, sai do Atlético Mineiro e vai jogar no Al-Ahly, lá dos Emirados Árabes. Ricky Jade Jones, centroavante, fechou com o São Paulo, clube da primeira divisão do campeonato alemão. O jogador Samuel Gigot, esse jogador sai... Aqui eu vou dar uma checada, gente, tá? Porque tem um pequeno detalhe nisso aqui, vamos lá. Vamos lá, gente. O jogador Samuel Gigot, esse jogador saiu do Olympique de Marseille e foi comprado pela Lazio da Itália em definitivo. O jogador Moriba, esse jogador fechou por 4 temporadas com o Celta de Vigo, sendo comprado, pelo que eu entendi, por 9 milhões de euros, junto ao RB Leipzig da Alemanha. Bom, antes de comentar sobre o jogo do Bayern de Munique, gente, quero só fazer uma pequena correção, que eu vou fazer isso em outro vídeo também, lá quando for passar a segunda rodada da Copa Mundial de Clubes, né? Que eu vou passar apenas na quarta-feira, essa segunda rodada.
mas eu quero fazer essa pequena correção, porque quando eu cito o confronto da Juventus lá no vídeo sobre o Mundial de Clubes, eu cito que a Juventus vai enfrentar o Al-Ahly dos Emirados Árabes. E não. A Juventus vai enfrentar o Al-Ain. O Al-Ain dos Emirados Árabes. Beleza? Mas, tranquilamente, eu vou permanecer falando isso aqui quando eu for passar a segunda rodada da Copa Mundial de Clubes, beleza? E só fazer essa correção para já deixar em primeiro plano aqui. Vamos lá, comentar sobre o jogo do Bayern de Munique e do Auckland City. Vamos lá, gente. Esse jogo Bayern de Munique e Auckland City aconteceu ontem, né? No domingo. Os gols do Bayern de Munique já passando aqui. Kingsley Coman, que fez não só o primeiro gol do Bayern de Munique na Copa Mundial de Clubes, mas o primeiro gol da história dessa Copa Mundial de Clubes, já que é a primeira vez que acontece a Copa Mundial de Clubes, beleza? Então, Kingsley Coman fez 1-0 para o Bayern de Munique. O Sacha Boey fez 2-0. O Olise fez o terceiro gol. Coman fez mais um. O Miller também fez 2, né, no caso. O jogador aqui, rapaz, a memória tá me faltando, gente, mas a gente vai lembrar aqui, tá? O jogador aqui, vamos dar uma olhadinha aqui. Eu vou dar uma checada, gente, para passar o restante dos gols do Bayern, tá? Foram muitos gols e a memória tá me falhando aqui. Bom, gente, os 3 gols que a memória tava me faltando aqui, tava realmente pegando, foi do Jamal Musiala, né? O atacante alemão entrou e marcou 3 gols, o primeiro hat-trick da Copa Mundial de Clubes da história dessa competição também, né? O detalhe, antes de comentar o jogo, o Bayern de Munique aplicou a maior goleada da história do Mundial de Clubes em si, se você for juntar com o antigo formato. Nunca uma equipe havia vencido por 10 gols de diferença. Beleza? No Mundial de Clubes na história. E é lógico, a maior goleada da Copa Mundial de Clubes até agora, beleza? Vamos comentar o jogo. Só falando ainda, gente, antes de comentar, que o Thomas Müller chegou a 150 gols pelo Bayern de Munique, né? Bom, o jogo, gente, o que pega? Eu ouvi muitos comentaristas falando que o Auckland City é um time semi-profissional. A alegação dos comentaristas é qual? Esses jogadores, todos eles, sem exceção, têm empregos fora do futebol. Tem alguns que são barbeiros, outros que são corretores, limpador de piscina, várias profissões diferentes. Todos os jogadores do Auckland City têm um trabalho fora do futebol. E só treinam, na verdade, na parte da noite, lá no Auckland City, é quando eles saem do trabalho. E detalhe que alguns jogadores não foram nem liberados para viajar pelo Auckland City contra o Bayern, para jogar, não só contra o Bayern, mas para jogar o Mundial de Clubes, devido aos seus patrões não terem deixado. Já que, como eu falei, todos os jogadores do Auckland City têm emprego fora do futebol. Por isso eu vi muitos comentaristas considerarem isso como semi-profissional. Não considero, gente, não considero dessa maneira. Eu entendo que não vive só do futebol, que eles não vivem só do futebol, mas eu considero que o maior campeão da Oceania, um clube que está indo para o seu... Juntando, se você for contar com o antigo formato, o Auckland City está indo para o seu 13º Mundial de Clubes. É o maior campeão da Oceania, beleza? Então, assim, eu não considero um time semi-amador, semi-profissional. Os excessos, na minha opinião, que muita gente cometeu ao falar isso, beleza? Meio que dando uma desprezada, queira ou não, na vitória do Bayern de Munique, beleza? Porque dá muito a entender isso. Bom, vamos lá. O jogo em si. O Bayern de Munique foi dominante, gente. O Bayern de Munique, o que eu achei mais legal no jogo foi um time que não foi preguiçoso. Um time que não parou de atacar, não parou de bater. Ah, mas o adversário era inferior. E papapá, e ppp, e popopô. Bom, tudo bem. Se você quiser ir por esse lado, muitas das vezes o adversário é inferior e você faz 2-0 e como se nada, você leva o jogo em banho-maria.
Mas o que eu achei interessante foi que o Bayern de Munique em nenhum momento tirou o pé. Em todos os momentos procurou atacar, procurou brigar, procurou fazer mais gols. Por que isso, gente? Por que será que o Bayern de Munique fez isso? Será que foi só pelo saldo de gol? Para você ter um saldo grande? Em caso de por uma situação você até a última rodada estiver brigando por vaga? Não. A melhor forma de você vir a respeitar o seu adversário é não humilhá-lo, não deixar de jogar contra ele para ficar fazendo embaixadinha, para jogar bonitinho. Não. Sempre procura do gol, com objetividade de marcar gols. Esse é o maior respeito que um adversário pode demonstrar por outro. E isso eu particularmente bato palma, não é porque é meu time, mas porque eu vi isso do começo do primeiro minuto até o último. Eu vi isso ontem no Bayern de Munique, nessa vitória por 10-0 contra o Auckland City. Bom, o Auckland City tem chance de vencer algum jogo nesse Mundial? No futebol tudo é possível. É fato, os jogadores não têm lá essa qualidade toda. Mas o que eu vi do Bayern de Munique foi em nenhum momento tirar o pé e sempre buscar respeitar o adversário da melhor forma. Volto a repetir como? Jogando. Não parando de jogar. Então isso foi super legal. Quer dizer que o Bayern de Munique vai golear o Boca Juniors, vai acabar com o Benfica no grupo? Agora vai? Não sou tão emotivo assim não. Sou torcedor do Bayern de Munique, mas não sou tão assim, agora rumo ao título. Torço para que vença. Como eu volto a repetir o que disse lá no vídeo de análise sobre o Mundial, gente, vejo condições plenas no Bayern de Munique de ser campeão, de superar o PSG ou quem vier. Mas, passo a passo. Próximo jogo é contra o Boca Juniors. Jogo que, inclusive, vale dizer, já foi uma final de Mundial de Clubes. Bayern de Munique e Boca Juniors vencida pelo Bayern de Munique. Então, é adversário difícil. São adversários os dois, Boca Juniors e Benfica, adversários bem complicados. Então vamos aguardar para ver como será o jogo Bayern de Munique e Boca Juniors, beleza? Mas esse para mim, por resumo do que eu vi particularmente dessa partida Bayern de Munique e Auckland City. Eu sou particularmente contra, gente, quando você bota tudo num bolo só. Ah, mas o time lá é um time semi-amador, não vale nem a pena um comentário. Poxa, gente, quer dizer que a gente só comenta no bom? Só comenta quando o jogo é um Atlético de Madrid e PSG? Ou quando, sei lá, um Real Madrid e Paris Saint-Germain? Não, gente. Se comenta todos os jogos, inclusive as derrotas também, certo? Tem isso não. Então, abraço a todos. Claro, gente, isso aqui é a minha opinião, tá? Deixando bem claro isso, por favor. Ninguém tem que concordar comigo, não. Bom, abraço a todos mais uma vez. Peço o like, galera. Como sempre digo, é bem importante, beleza? E valeu!